as Santas Escrituras do livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, verso 28 a 31. Diz assim: Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saiba que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus e Pai, em tua presença estamos aqui na tua casa, culto de adoração ao teu nome. Recebe, ó Deus, este culto que nós estamos oferecendo a ti, Senhor. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para não só transmitir, mas também aprender da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sentem, meus irmãos. Estamos hoje dando continuidade, já estamos nos últimos capítulos do livro de Marcos, e hoje nós vamos tratar desse texto 13, capítulo 13, versos de 28 a 31. São apenas 4 versículos que falam sobre a escatologia, sobre a volta de Jesus. E ele aqui usa a figura da figueira, que quando ela está aparecendo os ramos verdes, é porque ela está dizendo que o inverno vem por aí, tá certo? E aqui, amados, nós vamos aprender algumas lições importantes para nós. A primeira, o verão está próximo, né? O verão está próximo. Falei o inverno, mas aqui é o verão. O verão está próximo, certo? É no verso de número 28. E no verso 29, saibam que está próximo. Aqui ele já está fazendo uma colocação sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. E em terceiro lugar, o verso de número 31, minhas palavras não passarão. Meus irmãos, as palavras dos homens passam, mas as palavras de Jesus não passam. Elas estarão sempre gravadas. Eu vou aqui dizer quando é que ninguém encontrará mais nenhuma letra nas páginas das Escrituras, durante a nossa mensagem. E nessa mensagem de hoje eu quero que você compreenda alguma coisa a respeito da volta de Jesus. E de algumas coisas importantes. O último trecho que eu preguei lá em Jaguaribe falou sobre o fim, né? E sobre as últimas coisas, no parágrafo anterior a esse aqui. Mas hoje vamos ver aqui a respeito, amados, da videira, ou a parábola da videira, para tirarmos uma lição aqui para nossas vidas. Jesus usou parábolas o tempo todo. Parábolas é algo que narra alguma coisa que existiu, que vai existir, alguma coisa que tenha tudo a ver, para que se entenda a respeito de uma explicação em uma parábola. O verso de número 28, que fala, o verão está próximo. Olha, meus irmãos, sim, o verão está próximo. Essa é mais uma mensagem de Jesus Cristo, amado, sobre o tema escatológico, as últimas coisas que haverão de acontecer. E trata aqui, amado, do final dos tempos.
sobre a volta de Jesus. Ele estará voltando, nós estamos acreditando nisso tudo, né? Porque tudo que as Escrituras, amados, sagradas falam, né? Tanto da antiga aliança como da nova aliança, meus irmãos, tudo já anunciado, tudo que vai ter que acontecer, acontecerá, porque as palavras de Jesus são verdadeiras, amados, né? E para que tudo possa se completar. E ele, então, tratou de dar algumas profecias para que a igreja compreenda bem. Bem, aqui ele falou para a sua igreja, para que a igreja, para que eu e você entendamos, amados, que o que ele profetizou vai acontecer, né? Ontem, lá em Jaguaribe, eu falei sobre as 3 profecias de Daniel, que Jesus apenas se referiu a 2, porque uma delas cumpriu antes dele vir, que foi ali no Templo de Jerusalém, onde foi profanado o templo com um altar levantado pelo imperador romano, né? Aliás, grego, o Antíoco. Ele levantou um altar a Zeus, menosprezando o templo que não tem imagem, porque o nosso Deus, no templo da igreja, aqui não tem, né? Nenhuma imagem, tá certo? Então, Jesus falou só sobre 2 profecias, né? Uma que aconteceria logo e a outra que ainda não aconteceu. Por exemplo, aqui ele falou sobre o templo de Jerusalém, que seria derrubado, seria destruído, como foi, eu conheci lá, sobre o cerco de Jerusalém, pelo imperador Vespasiano, que mandou o seu filho, o general Tito, e ali ele cercou Jerusalém, matou milhares de Jerusaléns, de judeus, matou milhares deles. E passou algum tempo lá cercando, e faltando água, faltando comida, o povo sofrendo, muitos fugiam para os montes, e já no final ele liberou a diáspora para que saiu de Jerusalém, mais de 70% dos judeus e saíram pelo mundo afora. Essa profecia se cumpriu, foi no ano 70, e Jesus comunicou isso no seu ministério, nos últimos dias da vida dele aqui na Terra. A segunda profecia que Jesus passou para seus discípulos, que é a terceira, porque a primeira são 3 de Daniel, ele citou 2, Jesus citava Daniel. Presta atenção. Aí, na de Daniel, a terceira, e a de Jesus, a segunda, ele dizia que estávamos aguardando a grande tribulação que haverá de vir, que estamos aguardando, que o Jesus Cristo anunciou. Então, meus irmãos, vamos ver isso aqui, mas vamos ver também, meus amados, algo mais para todos nós, aqui nesse texto sagrado, né? Olha, no verso de número 29, saibam que está próximo. Irmãos, os escolhidos de Deus, os crentes que estão aqui, os que, né, viveram a vida inteira, amados, eles tiveram um processo transformador de serem novas criaturas, de ter nascido de novo, amados, por terem ouvido a palavra de Deus, amados, né, e se tornaram membros deste corpo de Cristo, corpo dos santos, amados, e eles então aprendem e entendem as palavras que diz a Bíblia, porque quem não nasceu de novo pode ler a Bíblia, pode ler uma vez, 2, 3, mas não entenderá nada, porque ela se discerne de forma espiritual para quem nasceu do Espírito Santo de Deus. E vamos ver aqui o verso 31, minhas palavras não passarão. Olha, o mundo, amados, ignorando
ou ignorantes, eles não entendem, eles não compreendem, eles não dão a mínima importância, amados, para a palavra de Deus, não é? Aliás, se quiserem, o melhor cientista do mundo quiser ler a Bíblia, Manaide, ele lê, mas não entende, mas Manaide não entende mais do que ele. Porque a Bíblia se entende, né, espiritualmente, tá certo? Bem, então a palavra de Deus, amados, só é entendida por aqueles que nasceram de novo do Espírito Santo, que tem dentro do seu coração o Espírito Santo. Aí ele lê a Bíblia e fica um pouco assim, mas depois ora a Deus, o Espírito Santo vai esclarece a ele o que é. Então vamos para o primeiro ponto, o verso 28, preste atenção, amados, o verão está próximo, numa alegoria, amados, aqui, de que as folhas da videira, verdinha, o vento soprando, ela balançando, estou anunciando, Salles, que o verão está próximo. Isso é uma parábola para mostrar que Jesus está próximo. Nós estamos vendo aí as folhas dos sinais que estão acontecendo. Quantos milagres estão acontecendo, irmãos? Quantos milagres, irmã Alzira, estão acontecendo? E ultimamente tem acontecido coisas fantásticas. E Deus está revelando, está dizendo que está chegando a hora. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Meus irmãos, que bênção, né? Essa mensagem, meus amados, é diferenciada, a mensagem da palavra de Deus, amados, ela é diferenciada de todas as mensagens mundanas. As mensagens sobre qualquer negócio, sobre economia, sobre, não é, qualquer tipo de coisa, o homem entende, mas não passa daquilo ali. Mas Jesus, a palavra dele, supera todas as coisas, irmãos, né? Bem, quer seja sobre saúde, sobre negócios, sobre atos sociais, ou seja lá, sobre qualquer outro tema qualquer, o homem topa, mas o Senhor Jesus, a sua palavra, ela é abrangente, ela é ampla e ela é irrestrita. Amados, as palavras de Jesus são para as pessoas que ouviram o evangelho da salvação. E seja para todos aqueles que receberam a palavra de Deus, amado, elas receberam porque elas nasceram de novo. E as que não receberam é porque elas negaram, rejeitaram o nome de Jesus como Salvador, amados, porque os que não creram não entendem a palavra de Deus. As advertências, meus amados, de Jesus Cristo para a humanidade sobre a figueira aqui nesta parábola, meus irmãos, né, que mostra as folhas verdes que representam a proximidade do verão, não é? E os sinais revelam que está próxima a vinda do Senhor Jesus, né? É o que diz o verso de número 28, que nós já lemos aqui, né? Bem, uma profecia lá de Amós. Vamos lá para trás? Vamos lá para a Bíblia da antiga aliança, do Antigo Testamento, não é? Essa profecia de Amós que aconteceu há 500 anos antes de Jesus vir, né? Tá certo? Antes da vinda do Messias, amados, esse profeta chamado de profeta menor, amados, que se tratou aqui do fim dos tempos. Na volta de Jesus, as pessoas irão procurar a palavra de Deus, e irmã Isabel, não vão encontrar, porque as páginas estão limpas. Quando Jesus voltar, que levantar os seus salvos, os que não são salvos ficam. Aí, quando ele disser, eita, isso foi ele que veio, então vamos atrás das Bíblias, vamos procurar. Quando abrir, nenhuma Bíblia tem nada para se ler, porque terminou, não é? É sim ou não? Salvo ou perdido, condenado à morte ou absolvido para a vida eterna.
É o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. E nós cremos dessa forma, meus amados, né? Olha, todos os que rejeitaram o Senhor Jesus, o Salvador, amados, enquanto os que creram subirão no arrebatamento e os que não creram ficarão. Aí vão ver o que é bom para tosse, vão ver o que, vão querer se matar e não vão poder pular das rochas. Citam aqui rochas, mas as rochas hoje eu estou chamando, não é difícil de 150 andares, uma rocha grande aqui, né? Pula lá de cima aí, e ele vem, para lá e não morre, quer se matar, mas não vai poder. Vão procurar a Bíblia, não tem mais Bíblia. Vão procurar fazer alguma coisa, não tem mais. Porque acabou o tempo dos que ficaram, dos que rejeitaram Jesus. Né? Ninguém vai, amados, escapar do juízo final. A palavra de Deus, amados, vem o tempo todo sendo pregada, amados, em todas as nações. Se lembra, Salles, das vacas gordas? Foram 7 vacas gordas lá do Egito. 7 vacas gordas simbolizavam 7 anos de gordura, de fartura. Né? Então, iria ter 7 vacas magras, onde haveria fome. As vacas magras iriam comer as vacas gordas. O fartura das 7 vacas gordas seria destruído pela fome das 7 vacas magras. Olha bem, amados, né? E hoje, amados, a fartura grande da palavra de Deus. É ou não é? Nós estamos vivendo a fartura da Bíblia. Nunca vi ter tanta Bíblia, eu que me converti há mais de 50 anos. Olha, mais de 50 anos. Eu me converti há quase 70 anos atrás. E naquela época é difícil uma Bíblia. Consegui com muita luta. Hoje eu levo 10, 15, 20 para distribuir. Hoje é fartura, vacas gordas. A palavra de Deus para as pessoas, ninguém reclamar. Aí vai vir a vaca magra, né? Vão procurar a Bíblia quando Jesus levantar os salvos e ficar os perdidos, eles vão procurar, amados, matar a fome espiritual e não vão poder, Manaí, porque, né, estamos agora na vacas gordas, mas no arrebatamento da igreja, os que ficarem vão ver o que é bom para tosse, certo? Então, meus irmãos, e mais para vocês, saibam o verso 29, que está próximo, né? A profecia aqui de Jesus, amados, sobre a figueira, lembra a igreja de Cristo, a nossa igreja, amados, para a chegada do fim dos tempos, né? Para a igreja não relaxar e despertar para o reino de Deus. Não podemos perder tempo com fissura nenhuma. Não podemos perder tempo com coisas fúteis, com coisas mortas. Precisamos dedicar nossas vidas a coisas vivas. Orar é algo vivo. Pregar, evangelizar, subir um folheto, ir para a igreja, ler a Bíblia, são coisas vivas. Agora, ler coisas fúteis, coisas que não prestam, assistir o que não presta, coisas mortas, como diz lá Efésios 2:1, vós estáis mortos em vossos pecados e delitos. Então são cadáveres andando na rua, atrás de futebol, atrás de divertimentos, atrás de coisas mundanas, atrás disso e daquilo. E poucos querem buscar a palavra de Deus, que é vida, não é morte. Olha, presta atenção, não podemos relaxar. E vamos ter agora o nosso avanço missionário, para você que está me ouvindo aí, pelo nosso canal do YouTube, Facebook. Vamos ficar hospedados no Hotel Talismã, dia 12 e 13 ali, e fazer o avanço missionário na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. Vamos para coisas vivas, vamos pregar o evangelho, vamos levar a verdade para as pessoas, servir a Deus, né? Bem, eu perguntaria a você, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo agora, vocês estão na igreja, você já pregou o evangelho para alguém, né?
Bem, você já levou alguém a crer em Jesus Cristo, né? Bem, amado, isso significa que as pessoas que ouvem o Evangelho, elas decidem de sim ou de não. E aí, você recebe e crê em Jesus? Não. Você recebe e crê em Jesus? Sim. Então, nós só somos portadores. O Salvador não somos nós, é Jesus Cristo, meus irmãos. Né? Olha, amado, ontem no avanço missionário de Jaguaribe, no Ceará, na folhetagem, nas ruas do bairro da cidade ali onde está a igreja, amados, as placas, as faixas que estavam falando, Jesus está voltando, as pessoas... Um professor perguntou, quem é que está voltando? É como se fosse um prefeito da cidade. Não, meu filho, é Jesus, Salvador, que está vindo. Estamos esperando Ele para reinar a glória eterna. Jesus está voltando. Amados, eu fiquei muito assim, feliz, né, distribuindo folhetos na rua, parava em esquina e fazia um culto de 3 minutos, cantando e pregando ali nas ruas, né, de Jaguaribe, por volta da igreja ali, meus amados, né? E à tarde, aí nós vamos entregar o Evangelho, o recado de Deus. Quase 15 residências nos receberam o recado de Deus, foram levadas a conhecer a verdade, pelo menos as 2 pessoas que eu visitei, eu, minha esposa, eu, a filha do pastor Deusdete e um irmão da igreja de Jaguaribe, nós pregamos o Evangelho ali, irmão Zília, que a senhora conhece muito bem o avanço, e aquelas pessoas creram em Jesus, receberam Jesus como Salvador. Olha, meus irmãos, estamos felizes, né? E quando Jesus profetizou que ele iria voltar, amados, para toda a humanidade, amados, naqueles dias, a volta de Jesus estaria próxima. Quando ele veio, já estava próxima. Agora é que está próxima. Agora é que ele vem e é questão de horas para Deus, né? As últimas horas, a grande oportunidade que o homem tem, amado, de entregar a sua vida a Jesus e se tornar uma nova criatura. E por último, amados, o verso 31, minhas palavras não passarão. Amados, a gente lê a Bíblia, se lê a Bíblia desde o começo e nunca deixou de tê-la, e é sucesso o tempo todo. A Bíblia, a palavra de Deus, amados, esclarece todo mundo, fala da criação, fala de tudo, do homem, da formação do homem, de tudo sobre o homem. É a palavra de Deus, irmãos. Nunca, amados, as coisas mudaram tanto, né? Você hoje tem escritores aí, as bolufas. Né? Antigamente, professora Isabel era citada meia dúzia de teólogos, ou melhor, teólogos não, de filósofos. Hoje tem uns modernos aí que estão aí despontando, né? Mas na Bíblia, que fechou-se no ano 300 e alguma coisa, lá em Hipona, na Itália, nunca mais se acrescentou uma vírgula, e ela é sucesso o tempo todo, para esclarecer o homem a respeito da verdade, amados. Mas hoje as mudanças são grandes, né? Hoje a gente faz culto online, hoje temos a internet, hoje temos o WhatsApp, hoje temos Messenger, hoje temos Facebook, hoje temos o tal do Instagram e tantas coisas mais, onde se prega, se fala, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Some lá nesses meios de internet, de mídia, o que é mais citado é a Bíblia Sagrada. Assim, amados, como no tempo que passou, né? E ele continua passando, amados, se aproxima cada vez mais a volta de Jesus Cristo, amado. Este é os últimos tempos do Evangelho. Dedique sua vida a Cristo, a fazer a vontade de Deus, amado, a ser um pregador, a anunciar o reino de Deus às nações, testemunho de Cristo, amado, que vem alcançando países,
ouve meu programa diariamente. Quantas notícias, Salles, eu dou de pessoas perseguidas aí pela Ásia, pela África, pessoas, como 300 morreram de uma vez só, porque levantaram um templo lá na China. Olha, meus irmãos, não podemos perder tempo, porque se morreram 300, foram para o céu, quem mataram, acho que 99% vai para o inferno. E mesmo que aqueles irmãos morreram com 40, 30, 50 anos, viveria algum tempo aqui e morreria. E aqueles que mataram, estarão condenados, se não crerem em Jesus, à morte eterna. Amados, enquanto o mundo muda, a palavra de Deus diz assim, que ela não passará, que ela não mudará, que ela continuará sem nenhuma alteração. Não existem alterações na Bíblia Sagrada, amados. Ela é como disse Jesus, ele é ontem, hoje e amanhã e para sempre. É o que é a palavra de Deus, irmãos. Preste bem atenção, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é eterna, ela é imutável. Em outras palavras, é eterna porque nunca vai se acabar. E é, amado, imutável porque ela não muda, porque a Bíblia original ainda está na mesma língua original, no hebraico, no grego e no aramaico. Está aí a Bíblia, não muda, ninguém altera nada. As traduções aqui e acolá mudam por causa das nossas línguas que são muito complicadas, né? A garantia, amados, da palavra de Deus, ela não falhará. Hoje, amados, você tem a palavra de Deus ao seu alcance. Não deixe passar as oportunidades da sua vida. Pregue o evangelho, alcance as pessoas, orem por elas, que elas vai ser alcançada pelo poder do Espírito Santo. Concluindo, meus irmãos, né? Os sinais do fim dos tempos vêm se cumprindo, amado. E logo ele virá para estabelecer a vida eterna. E mais, meus irmãos, né? A volta de Jesus, amados, se aproxima e a qualquer momento ele voltará. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, meus amados, os que não subiram no arrebatamento não irão buscar a Bíblia, mas não encontrarão mais, né? Vão encontrá-las sem nenhuma palavra, porque cessou o tempo das vacas gordas. Agora é sede, é fome e não tem mais. Eu queria concluir. Fernando Pessoa, um grande escritor, ele disse algo muito interessante, que eu fiz algumas modificações aqui, mas não sem alterar o conteúdo, né? Bem, os que não enxergam uma palavra, amados, não podem enxergar bem a sua alma. Os que não enxergam uma palavra, não podem, amados, enxergar a sua alma. Eu achei muito interessante, amado, né? É para mostrar o valor da palavra. Use a Bíblia, apegue-se a ela, estude ela. Eu estudo a Bíblia com tanto carinho que não gosto nem de ser interrompida. Só não posso fechar a porta do meu escritório. Porque a gente mergulha. E Bíblia de Genebra nos ajuda para mandar e rodopiar toda a Bíblia toda para entendermos um texto de um parágrafo. Bíblia de estudo. A gente precisa conhecer mais a palavra de Deus. Abra o seu coração e aguarde a volta de Jesus, servindo a Ele e trabalhando na sua seara, em nome de Jesus. Amém e amém.